Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu e o irmão Eliezer, Pai do Senhor, pela misericórdia de Deus, fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é gravar esses vídeos e para abençoar a vida daqueles que veem, que ouvem essa palavra que tem transformado nossa vida, tem mudado nossa vida, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver as coisas e de enfrentar situações adversas em nossa vida. O Senhor colocou uma palavra no nosso coração nesse dia de hoje, né, Eliezer? sim, glória a Deus. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Também nós achamos esta mesma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus e também em João. Mas nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 45, que diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Quero ler de novo esse aqui com você. Versículo de número 48. Ele viu os discípulos com dificuldade no barco. Aqui a passagem vem um texto anterior a essa passagem que estamos lendo, faz menção à primeira multiplicação dos pães. E dali da primeira multiplicação dos pães, quando você for ler esse texto no Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versículo 16 em diante, você vai ver que eles desceram para a beira do mar e entraram no barco e foram para Cafarnaum. E já era noite, já era escuro, e Jesus se retirou sozinho para o monte para orar. Nós já começamos a entender a diferença e os ensinamentos de Jesus. Eu e você, muitas vezes, quando Deus nos usa, nós ficamos alegres, felizes, saímos para comemorar, comer uma pizza com a família, ou com os amigos, ou com os irmãos da igreja, né, Eliezer? Jesus não. Ele tinha acabado de fazer um milagre, uma multiplicação de pães. Ali se alimentaram 5.000 homens, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então eram aproximadamente 10.000 pessoas que se alimentaram. Mas Jesus não, ele se retirou sozinho e foi agradecer ao Pai, foi falar com o Senhor. Ele foi agradecer por ter sido usado pela graça que foi alcançada através da vida dele. Então eu vejo aqui nessa passagem que ainda nas dificuldades, porque Jesus estava sentado orando e os seus discípulos estavam num barco atravessando para Cafarnaum. Mas a Bíblia nos relata que o Senhor ele estava vendo o barco sendo castigado pelas ondas, sendo castigado pelo bravo mar, e aquele vento soprava muito forte. O que eu quero passar para você em rápidas palavras, que é para você entender isso aqui junto comigo nessa revelação que o Senhor me deu. A Bíblia diz que o Senhor estava vendo, e ele estava numa dificuldade. Eu quero dizer para você nessa noite que está passando por dificuldades, por problemas na sua vida. Aleluia. E muitas vezes você até chega a dizer, Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia. Deus não se esqueceu de você, Ele está te vendo como Ele estava vendo os discípulos. Ele está vendo o teu problema, Ele está vendo a tua dificuldade, Ele está vendo a sua aflição, Ele está vendo o que você está tendo falta dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro da tua família. Mas Ele está vendo até onde você vai, até onde você consegue ir. Porque aquilo que o seu braço não consegue fazer, aquilo que as tuas forças não podem fazer, o Senhor faz para você. Basta você clamar a Ele. No momento da tua dificuldade, você pode até pensar que o Senhor não está te vendo, mas lá do céu, Ele está te vendo e Ele envia anjos ao teu favor, porque a Bíblia diz que o Senhor envia anjos ao teu respeito para que te guardem, para que você não tropece com seu pé em pedra alguma. Não penses tu que o Senhor te esqueceu, porque Ele não te esqueceu. Ele não se esquece dos seus, porque o teu nome está gravado na palma das mãos dEle. Ele nunca esquece de você. Aleluia. Ainda que você tenha passado por dificuldades ou está passando por elas, saiba de uma coisa, é nesse momento Aleluia. Que o Senhor te carrega do colo. É nesse momento que o Senhor se levanta e trabalha em teu favor. Aleluia. Creia nisso, querido. Creia nisso, não é diferente a minha vida e a sua dos discípulos. O Senhor estava vendo eles naquela dificuldade. E ainda assim, Ele deixou um tempo para ver. A Bíblia nos relata que eles estavam remando com dificuldade, mas eles estavam remando, eles não pararam de remar.
Então isso é um aprendizado para mim e para você, é uma lição. Não pare de remar, não pare de remar. O que ele quer dizer aqui? Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de meditar na palavra, não pare de buscar a presença do Senhor, porque é dele que vai vir o seu socorro, porque a Bíblia diz que o Senhor é o meu e o seu, é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Então receba a palavra de Deus nessa noite, irmão Eliezer. Aleluia, Jesus. Nós podemos chamar a atenção para os versículos abaixo. A Bíblia vem nos falar no versículo 52, que é o versículo mais abaixo, o último versículo do texto a qual nós estamos lendo, a qual nós estamos esmiuçando aqui nesta noite, que vem dizer que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. A Bíblia vem nos dizer que alguns capítulos atrás, que Jesus ele já tinha alimentado uma multidão. Jesus ele já tinha feito um milagre que, na nossa consciência, na nossa visão, foi um milagre muito grande. Glória a Deus. Milagre de alimentar pessoas a qual ali não tinha nada para elas comerem. Jesus ele chega naquela situação, naquele quadro, e ali ele alimenta aquelas pessoas ali naquele momento, com aquele milagre. E ali a palavra vem nos dizer que os discípulos estavam ali naquele barco e de repente Jesus ele vem andando. O que eu entendo com esta palavra? Que Jesus ele tinha acabado de ter feito um milagre, Roberto César. Era para os discípulos estavam discutindo alguma coisa com Deus, era para eles estarem falando de Deus, mas não, eu creio que eles estavam dispersos. Isso. Eu creio que eles estavam discutindo, eles estavam angustiados. Porque a palavra diz que quando eles viram Jesus, eles se assustaram. Então, como eu conheço a Jesus, eu ando com Jesus, só que quando eu vejo ele, eu não reconheço. Meu Deus. Não tem como. E ali eles estavam ali assustados. E de repente Jesus ele passa e ele entra no barco. É aí que eu quero chegar com você, meu irmão. Quando Jesus ele entra no barco, pode ser a aflição que você estiver passando, pode ser a tempestade, pode ser aquilo que você estiver passando na sua vida. Quando Jesus ele entra no teu barco, a tempestade ela se acalma. Glória a Deus. Quando Jesus ele entra no seu barco, aquilo que está afligindo a sua vida, aquilo que está atrasando a sua vida, logo cessa. Glória. Porque Jesus está no barco. E eu falo para os irmãos aqui nesta noite, juntamente com o meu irmão, a gente vem a ter o discernimento, a gente vem a discernir quando Jesus quer falar conosco, quando ele aparece para falar conosco, porque ali os discípulos eles estavam dispersos. Eles não entenderam que era Jesus que estava ali com eles. E por isso eles ficaram com medo. Porque quando nós acreditamos e quando nós vemos que Jesus está conosco, nós não temos medo. Porque nós sabemos que Ele está conosco. E assim eu entrego a minha oportunidade. Nós queremos agradecer, que Deus continue te abençoando. Amém, tua família, tua casa. E divulgue esses vídeos, aleluia, nos ajude aí a estar divulgando a palavra de Deus. Aleluia. Palavra, tudo isso é para a glória de Deus. A palavra, muitos usam, meus irmãos, as redes sociais, usam a internet como meio de ganhar dinheiro, um meio, do mundo. Nós acreditamos que com essa visão que o Senhor nos deu, nós alcançaremos muitas pessoas. Por isso que nós estamos lutando, estamos aqui falando da palavra de Deus, porque a palavra ela salva, ela cura e ela liberta. E muitas pessoas já esqueceram disso, porque isso não é mais pregado nas igrejas. Então Deus ele tem nos usado, meus irmãos, para a gente estar falando isso, amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos. Tchau.